Eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora da revista eletrônica Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Gente, hoje a conversa aqui vai ser para lá de interessante. Estou aqui com a doutora Gisele Godoy, advogada criminalista. Você conhece alguma coisa do direito penal? Então, se você não conhece, hoje você vai conhecer. Tudo bem, Gisele? Tudo bem. Prazer ter você aqui. O prazer viu? é todo meu. Não conheço nada da tua área, menina. Nada? Nada. Você me passou umas coisas, eu estou até com o celular aqui hoje, porque tem uns termos, é muito técnico, né? Sim, sim. Direito é uma coisa meio técnica, né? Porque os termos que você se dirige a um juiz não é o mesmo que, por exemplo, um jornalista escreve um texto. Sim. É completamente diferente, né? É. Eu vou tentar explicar com palavras simples, até para que todo mundo possa entender e compreender o que a gente faz, né? Aí eu Mas antes vamos começar falando de você. Tá bom. Você sempre quis ser advogada? No começo, quando eu era criança, eu queria ser médica. Mas depois fui ser advogada. E daí você escolheu o criminal por quê? Não, o criminal me escolheu. O criminal me escolheu. Eu comecei a fazer benefícios para um réu que estava preso, filho de um conhecido, e a partir dali não parei mais, porque ele estava preso num presídio longe, em Pracinha chamava. E a partir dali ele ganhou o semiaberto, veio para aqui pro IPA de Rio Preto na época, e ali começou a indicar vários clientes, e aquilo começou, porque eu fui fazendo e dando certo e ganhando os benefícios, e um vai falando para o outro, e desde então eu só faço a maior parte da minha carreira execução penal. Que é diferente do criminal, A parte criminal eu faço também. Eu tenho uma equipe, né? O meu escritório tem uma equipe. Então, a gente faz o criminal, a parte do conhecimento, até a pessoa ser condenada, recurso de apelação, recurso especial, enfim. Mas a nossa especialidade, o carro-chefe do nosso escritório, é mesmo execução da pena. Que é muito extenso. Que é extenso. Esse assunto. Isso, é um pouco. Porque depois que a pessoa vai condenada, ela está condenada, não tem mais o que fazer, ela vai presa, vai começar a cumprir a pena. Aí começa a parte da execução, vamos executar a pena. O que vai ser feito? O que pode ser feito, Exatamente. Aí porque tem já advogado que foi condenado, larga o preso lá e tchau, né? Porque acabou o trabalho dele ali. Ele não foi contratado para executar a pena, ele foi contratado para a fase de conhecimento. Né? Eu sou especializada nessa parte do depois, do execução da pena. O que pode ser feito, como diminuir a pena, quais os benefícios, esse tipo de coisa. Isso. E a nossa legislação permite um monte de coisa ser feita. Permite. Tem algumas coisas que dá para fazer. Quando a pessoa chega, fala, olha, tô com meu filho preso, ou tô com alguém preso. É sempre alguém da família, É sempre alguém da família que procura. Que está muito preocupado, né? Sim, sim. E aí você vai olhar o processo dela. Você vai ajudar essa família. né? Exatamente. Você vai olhar como que começou. Se ele foi preso provisoriamente, se ele ficou uma parte presa, se eu vou conseguir detrair isso na execução da pena, se teve concessão da liberdade provisória na época. O que é detrair? Detrair é abater um tempo de pena que ele tenha ficado preso no começo. Ou que ele se ele foi detido, ficou detido lá esperando o julgamento não sei quanto tempo. Isso. Ou se ele ficou solto, mas de tornozeleira, ou com restrição noturna, dá para eu abater na pena, agora como pena cumprida, para abater no período que ele tem que ficar preso. E eu vou fazer um cálculo, por exemplo, essa pessoa que está presa agora, ela é primária, ela é reincidente, o delito que ele cometeu é hediondo, não é hediondo? Quando que foi que aconteceu? Foi antes da lei mudar? Que agora mudou. Porque as leis mudam toda hora. As leis vão mudando. Só para você ter uma ideia. Desde que você se formou, já mudou muita coisa. Mudou. Eu me formei em 2002, e aí não se podia progredir de regime quem era condenado por crime hediondo. Não se progredia, só saía de condicional, cumpria 2/3 da pena para poder sair, senão não saía. E aí, em 2007, houve uma grande mudança. Que aí entrou em vigor a lei dos crimes hediondos. Que aí aquela lei regulamentou, quem cometesse crime hediondo e fosse primário, cumpriria 2/5 da pena. Quem fosse reincidente ia cumprir 3/5.
E aí entrou em vigor a partir dali. Então, quem cometeu o crime hediondo até 2007, progredia tudo com 1/6 da pena. Como se fosse crime comum, porque não tinha lei. Depois de 2007, regulamentou. E aí começou a fazer os cálculos separados. Então, agora, em 2020, entrou em vigor uma outra lei, em janeiro, que mudou todos os lapsos, novamente. Nossa, você tem que estudar tudo de novo. Tem que aprender tudo de novo. Porque agora não é mais 1/6, 2/15. Agora, em porcentagem, é 16%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Mudou todas as regras da execução da pena, agora em 2020. Alguns delitos passaram a ser hediondos, enfim. Então, vai mudando. A legislação vai mudando e você tem que estar antenado para você saber qual a legislação você aplica para aquele cliente. Quando ele cometeu o delito, porque às vezes ele cometeu o delito lá atrás. Não estava em vigor essa lei de agora. Né? Porque é a lei recente, nós estamos em 2024, a lei mudou agora. Então, às vezes ele cometeu o delito lá em 2019, 2020, estava aguardando o julgamento em liberdade. E agora chegou para cumprir. Qual lei que eu vou aplicar para ele? Na minha cabeça seria de quando ele cometeu o delito. Quando ele cometeu o delito, exatamente. Então, a nossa função é saber qual lei aplicar, saber se o cálculo de pena dele vai sair correto, com a fração correta que ele tem que cumprir, né, no regime fechado, no regime semiaberto, para depois progredir. Então, assim, esses cálculos é o que a gente faz. O que cabe a mais? Se cabe uma comutação de pena, se cabe um induto. O que é isso, comutação de pena? São todos benefícios cabíveis da fase de execução da pena. Todo final de ano, o presidente solta um decreto e esse decreto concede alguns benefícios. 2022 teve o decreto que concedia induto para todas as penas menores de 5 anos. Né? Aí virou um brigueiro entre eles lá e ficou suspenso, mas agora foi validado, enfim. Aí 2023 teve induto, mas para quem já cumpriu 20 anos da pena, tem as condições lá. Hediondo não entra. Crime hediondo nunca entra nesses benefícios. Hediondo tem um rol de crimes hediondos, né? Homicídio qualificado, tráfico de drogas, estupro de vulnerável, essas coisas. São delitos que já estão... Esses não entram nessas... Esses não. Se for hediondo, não entra nos benefícios. Na maioria dos benefícios, e a fração para cumprir também são bem maiores. Né? São bem maiores. Então, a primeira coisa que a gente vê se a pessoa é primária, se o crime dela é hediondo, essas coisas que a gente tem que analisar, bem analisado na execução da pena. Quer dizer que o que você mais cuida normalmente é furto? Tem muito tráfico, né? Tráfico, né? De drogas. E nessa mundo de hoje, né? Tráfico de drogas, Daí os pais vão lá, te procuram. Sempre às vezes os pais procuram, né? Porque a família, a namorada, a mãe, sempre tá junto, né? Principalmente quando é a primeira vez que a pessoa tá presa, né? Então, normalmente é a família que procura. Mas a gente já executou de tudo. Eu já executei pena de tudo que você pensar. De homicídio, de tráfico, de furto, de roubo, de latrocínio, de tudo que você pensar. E me conta, aí você é chamada, mas você vai, é que nem nos filmes, você vai até a prisão? Então, até a pandemia, o atendimento era só presencial mesmo. Se você tivesse que pegar a procuração do seu cliente, você tinha que ir lá atender ele pessoalmente no presídio e falar com ele e pegar a procuração. Hoje, depois da pandemia, eles fizeram o atendimento hoje o direito virtual. Mudou nesse... Isso, agora a gente pode marcar com o presídio e fazer um atendimento virtual com ele. Então, a gente conversa, vê todo o problema e não precisa ir lá no presídio. Então, as idas ao presídio... Nossa, melhorou muito. Melhorou muito, muito. Hoje em dia, o meu escritório atende presídios de São Paulo inteiro, aqui do estado de São Paulo todo, que não seria possível se fosse presencial. Né? Não seria possível. Mas a gente atende Cerro Azul, Ribeirão, Mongaguá, Tremembé, Valparaíso, Lavínias, todas as Lavínias. Então, assim, todos os presídios a gente consegue dar atendimento, porque é online. Né? Daí, esse online, eles vão numa sala com um computador, acompanhado de alguém, e vocês... o atendimento é sozinho, eu e ele. Eu aqui, ele lá, mas não pode ninguém ouvir. Né? Porque tem a lei que, né?
Aí ele vai me contar. Do sigilo. Isso, o que ele está precisando, quando que ele foi preso. Aí ele vai me falar toda a problemática dele, vai me passar, né? E aí é um atendimento que a gente não pode filmar, não pode gravar, não pode nada, é tudo proibido. É só o advogado mesmo que está marcado que pode falar com o preso. E aí, depois desse atendimento, a gente vai pegar a procuração, se contratar ou não. Então, esse atendimento online facilitou muito a nossa vida. E você está tão habituada já no seu trabalho, né? Que você já faz sem o mínimo... Já, porque eu me formei em 2002. 22 fez 20 anos. Já tem 23 anos. Faz bastante tempo que eu trabalho com essa área, então... E teu nome já, pelo que eu pude ver pelas redes sociais, que eu te sigo, teu nome já é conhecidíssimo, né? Ai, que bom, porque graças a Deus. Eu vejo os comentários, né? Eu falo, nossa, o cara não sei de onde comentou. Então, isso é forte, né? A melhor propaganda que a gente diz é aquela boca a boca, né? Então, um cliente satisfeito, ele vai mesmo indicar outro. Então, eu sempre falo no meu escritório, agora a gente até acabou de contratar um sistema novo para o escritório, que a gente cadastra o cliente, já cadastra as fases dele, quando que eu tenho que pedir remissão de pena. Remissão de pena, que eu não te disse, é quando o preso trabalha ou estuda. Né? Então, vamos supor, você me contratou para cuidar de uma pessoa que está presa, e ele vai entrar no direito de progredir do fechado para o semiaberto daqui a 1 ano. Né? Então, o que eu vou fazer agora, nesse momento? Já analisei e não dá para fazer nada. Vamos ter que esperar mais 1 ano. Então, ele está trabalhando. Eu vou julgando essas remissões. Cada 3 dias trabalhados, ele ganha 1 de pena. Então, a gente acompanha. Por exemplo, eu já tenho lá no meu sistema tudo agendado para os meus clientes. Tal dia, eu tenho que pedir a remissão dele. Daí, de novo, já programado, e aí eu já peço boletim informativo, já programo o dia de montar o benefício dele. Então, assim, para ter eficiência, para não perder prazo, para fazer tudo antes do tempo, para que ele não perca tempo, porque é demorado para julgar um pedido de benefício. É demorado. É demorado. Tudo no Brasil é demorado. Tudo é demorado. Né? Assim, não comparável aí com justiça civil, nada disso. Mas, trabalhista. Mas para quem está preso, a pressa é outra. Né? Verdade. Então, demora-se aí, sei lá, 30 dias para julgar. E se pede um exame criminológico, que é uma avaliação que os juízes podem pedir, isso demora 4 meses, às vezes, dependendo do presídio. Então, a gente tem que organizar, né? Para não perder nunca o prazo. Para o cliente não passar do prazo, ficou preso e não passar muito do prazo. Porque tem isso, às vezes já cumpriu a pena e ainda está na prisão. Sim. É uma loucura isso. Eu isso. atendo clientes, por exemplo, que me procuram, que já podiam estar no semiaberto desde junho do ano passado. E estão no fechado ainda porque não fez o pedido. Então, assim, existe muito isso. Do cálculo estava errado, então não dava lapso para sair, e aí não saiu, tá lá, mas já podia ter saído, já podia estar progredindo para o regime aberto e tá lá no fechado ainda. Então, tem muitos erros, assim, que dá para a gente corrigir. Interessante. E você que coordena todo o teu escritório? Sim. São uma equipe de quantos advogados? Tem a doutora Marina Lobato, e tem a doutora Mariana Murai, e a doutora Tamila Santos. Tudo mulher. Tudo mulher. Que engraçado, né? Tem a Nessa Gabi também. Nessa área que a gente imagina, né, que seria masculina, né? Pois é, lá somos todas mulheres. A Gabi está no 1º ano ainda, então ela não é advogada, mas as outras todas já são formadas. Já estão formadas, já. Já entendem bem. Muito legal isso, né? Porque é uma área que a maioria, assim, como que é? A maioria quer fazer, o criminal não quer? O criminal é uma área que é apaixonante, né? Você olha um processo e fala, nossa, olha aqui o que aconteceu, né? Como que a pessoa, né, teve coragem, olha aqui o que se passou aqui. É uma área apaixonante. Né? Tem gente que é preso e é condenado inocente? Tem também. Tem também, Tem também. Então, assim, você fala, meu Deus, né? Nossa, condenado inocente deve então, ser assim, porque depois que eles já estão condenados e você atende e vai falar da execução da pena, eu não vou entrar no mérito mais se ele fez, se ele não fez. Então, ele conta a verdade, porque não tem por que mentir mais ali. Já foi julgado, né? Já foi imposta a pena, então não tem. Então, eles contam a verdade. Em muitos casos, a pessoa nem fez o delito.
né? E fala, fui condenado nesse que eu nem fiz, e conta a história certa, como é que foi. Mas, enfim, a justiça condenou. Nós estamos ali para executar aquela pena, né? Existe casos que ainda a gente olha penas muito altas e a gente fala, olha, aqui não dá para fazer nada. Vamos ver na sentença que você foi condenado se dá para fazer alguma coisa para alterar essa pena. E aí a gente vai entrar com a revisão criminal, né? Tá. Porque tem vezes, por exemplo, que a pena mínima, vamos supor, de um homicídio qualificado, 12 anos. O juiz... 12 anos é a pena mínima. É a mínima, né? O juiz, então, não foi com a cara do cara, foi um crime bem grave, né? Bom, grave é mesmo, porque, matou. Mas aí já fixa a mínima em 20. A mínima em 20. E depois da primeira fase, que é a mínima, tem a segunda fase, que ainda aumenta mais um pouco, e a terceira fase, que pode aumentar ainda também ou não. Então, vamos supor, eu tenho um caso de homicídio, que ele está condenado a 26. Mas ele era primário, e a pena mínima dele foi a 20. Então, é um caso de a gente dar para fazer uma revisão, ou um habeas corpus para o STJ, para tentar diminuir essa pena base. Porque se eu diminuir a pena na primeira fase, toda a pena vai diminuir. Se ela partir dos 15, por exemplo, ao invés dos 20... Já diminui 5 anos, é bastante. A pena total dele é 26. É um crime integralmente hediondo. Então, é uma pena que ele tem que cumprir 50% dessa pena. É bem alto, né? Dos 26, ele vai ter que cumprir 13 no fechado. E depois mais uma porcentagem no semiaberto. Então, se a gente conseguir diminuir, vamos supor, sei lá, 4 anos da pena dele, são 2 anos a menos preso no regime fechado. Entendeu? Então, a fase de execução da pena, ainda vemos a possibilidade da revisão, de ver se dá para fazer alguma coisa, se a pena foi exacerbada, se o juiz pesou muito na hora de aplicar essa pena. Dá para rever. Por revisão criminal, apenas uma vez. Revisão criminal não pode entrar mais que uma vez também. Tá. Então, assim, são esses um dos vários benefícios que dá para fazer aí quando se está executando a pena, quando a pessoa já está presa. E a maioria são homens? A maioria são homens. A maioria. Que engraçado, né? A maioria são homens. A maioria que comete delito são homens ainda, né? Olha, mas mulheres não contratam quase advogado para executar a pena. Ah, é? Porque os presídios femininos não estão lotados. Eles estão vazios, na verdade. Eu não sei certo aqui o CR de Rio Preto, feminino. Tá. Vamos supor que ele tenha 200 vagas. Ele tem 100 presas. Então, sobra vaga aqui, por exemplo. Então, mas... E aí, a judiciária deles ali funciona. Dá para que eles montem os benefícios das presas deles ali. Tá. Elas não precisam ficar... Agora, por exemplo, o CPP tem 1.100 vagas, eles estão sempre com 1.700 presos. Então, não dá para a judiciária funcionar bem, a tempo e a hora para todo mundo. Tá. É impossível. E essa situação do CPP masculino, do CDP, são todos os presídios do estado. Tá tudo lotado. Sempre lotado. A capacidade nunca tá sempre acima. Sempre acima. Então, é humanamente impossível para os funcionários montarem os pedidos dos benefícios, montar uma revisão, impossível, impensável. Montar uma detração de pena, consultar se a pessoa ficou presa provisória, se teve... Impossível para eles, é humanamente impossível. Né? Eles fazem o cálculo lá do jeito que vem, do fórum, se tá certo, se tiver errado, vai errado mesmo, e monta em cima daquilo, porque para eles é impossível conferir. Nossa, é muita gente. É muita gente. Por isso que daí eles chamam. Sim, a família, né? A família chama. O ideal é que a família contrate um tempo antes. Tá. Né? Foi preso, vai ter que cumprir 3 anos preso. Então, contrata um advogado especialista em execução para que ele olhe todas as falhas, olhe todos os pontos, todas as possibilidades do processo. Olhou, não tem o que fazer, vai ter que cumprir os 3 anos? Ok, então vamos cumprir esses 3 anos aqui, julgando remissões de pena, que ele pode estudar, ele pode trabalhar. E a gente vai julgando de 6 em 6 meses essa remissão. E vai reduzindo esse lapso, para montar o benefício em 2 anos e
meio, 2 anos e 7 meses, ao invés de 3. Porque quando o sujeito tá preso, qualquer... Um dia conta. Um dia conta, Um né? dia Coitado. conta. É verdade. Um dia conta, porque preso, ainda mais no festival, bom, preso em qualquer lugar, né? A pessoa quer sair logo. Tá. A pessoa quer sumir de lá. Quem não quer, né? É verdade. Então, assim, tem casos... Um caso nosso que saiu hoje ainda, que eu achei super interessante. Até eu parabenizei a doutora Marina, porque foi ela que não desistiu desse caso. É assim, só para que você entenda. Quando a gente comete um delito hediondo, então você cumpre 2/5, né? Da pena. Mas se você for cometer outro, então aí nesse você vai ter que cumprir 3/5, porque você já é reincidente específico em hediondo. E aí chega, vamos supor que você cumpriu tua pena lá e tá de regime aberto na rua, linda, e cometeu outro delito. E voltou presa. Então faltava da primeira pena, que era 2/5, faltava ainda 3 anos para você cumprir, né? E você foi condenado agora a mais 5, na pena nova. 3/5 aqui. E aqui, na pena que sobrou, que você era primária, tecnicamente, aqui no hediondo, seria 2/5, não é? Porque quando você cometeu este daqui, era 2/5. E aí chega para executar, o cálculo é feito tudo com 3/5. Toda a pena. Soma 5 com mais 2, são 7, 3/5 de 7. E é uma diferença gigantesca a hora que a gente põe na ponta do lápis. É bem grande. E aí, a gente que executa a pena, a gente não é certo. Porque a pena tem que ser executada do jeito que ela foi imposta. Na sua condição de quando você foi presa. Você está presa quando você era primária, era 2/5. Essa pena é de 2/5. A outra é 3, ok, mas essa é de 2. E aí a gente pediu para o juiz aqui. Explicamos a situação. A gente quer que mude o cálculo. Faça de 2/5 para uma e 3/5 para a última. Ele falou, não, senhora. Ele estava na rua, ele voltou na condição de reincidente específico, então vamos executar tudo com 3/5. Negou. Recorremos para São Paulo. São Paulo negou também. Tribunal. Aí recorremos para o STJ. O STJ negou também monocraticamente, o ministro negou. Mas a doutora Marina, muito sábia, extremamente competente, agravou regimental e ganhou. O ministro mandou reformar o cálculo, fazer separado. 1/6, que era 1/6, 2/5, que era 2/5, 3/5, que é 3/5. Então, a pessoa já vai entrar no lápis e já vai progredir de regime. Foi uma grande vitória, porque a diferença que dá no cálculo, isso, a pessoa às vezes já está no direito do benefício. Ela ia entrar no direito o ano que vem. Mas como vai mudar agora para 2/5, uma parte, já vai entrar no direito de progredir. Então, são essas sacadas que dá para fazer na execução penal. Essas brechas, né? Sim, na verdade, aplicação da lei. Né? Na verdade, aplicar a lei corretamente, mas que vai pelo entendimento do juiz. Então, o juiz aqui achou que não, o tribunal também achou que não, o ministro do STJ achou que sim, que eu tinha razão, que nós tínhamos razão. E mandou corrigir, né? E isso, assim, tem vários casos. Tem vários, né? Vários casos, várias coisas que a gente consegue, né? Por exemplo, o preso ganha um benefício e não fez um exame criminológico. A gente faz o pedido da progressão e o promotor acha que a progressão é para diminuir a pena? Não, a progressão é para você sair de um regime para o outro. Tá. Você está no semiaberto, você vai para o aberto, por exemplo, a sua casa. E aí o promotor acha que você tem que fazer o exame criminológico. Ele pede para fazer, mas o juiz acha que não. O exame criminológico é um exame que é feito dentro do presídio, uma entrevista com a psicóloga, com a assistente social, com os diretores do presídio. Como nos filmes. É um exame do teu perfil para saber se você está apta a progredir. E aí o juiz fala, não quero o exame porque esse aqui não é caso. Eu vou conceder. Concede e te solta. Você vai para tua casa de regime aberto, linda. O promotor faz o quê? Recorre. E vai para o tribunal. Chega no tribunal, vamos supor, o promotor ganha, né? A gente tem muitos casos, a gente ganha a maioria. Mas tem os casos que o promotor ganha. E aí, o que acontece? Caça sua progressão, você vai ter que voltar para o presídio. Olha só, você está na tua vida trabalhando com teus filhos, com a tua esposa, com a tua família. Você tem que voltar para fazer o exame criminológico. Olha isso.
Então, aí, às vezes, a gente consegue, quando o promotor ganha, a gente entra com habeas corpus em Brasília, e na maioria das vezes a gente caça essa decisão de São Paulo, para não ter que voltar. É muito, assim, eu acho que uns 5% voltam para fazer o exame criminológico. Tem os casos que tem que voltar, que não tem jeito, que nem Brasília concede. Aí tem que voltar mesmo, fazer o exame para depois voltar para o benefício. Mas então tem esses casos. E isso tudo acontece durante a fase do quê? Da execução penal. Esses benefícios são cassados, há recurso do promotor, ou são mantidos, isso tudo. Quem vê para você é um advogado especialista em execução penal. Porque o advogado que é o criminalista, que só faz o criminal, ele não vai entender dos macetes da execução, muitas vezes. Né? A gente só vive isso, a maior parte do tempo é isso, é execução, especialista nisso. Exatamente. Então é bem diferente. E agora é uma tendência, né, mundial. Todo mundo é especialista médico. Sim. Tem um especialista que só faz glaucoma, que só faz catarata. E Sim, assim... mas se for fazer tudo, você não faz nada bem feito. É verdade. Né? Você não consegue fazer nada bem feito, você não consegue dar uma estudada, ver aí um entendimento novo para você aplicar aqui nos seus casos. Então, assim, tem que se especializar. E você estuda sempre? Estudo. Você nunca parou de estudar? Não, fiz pós-graduação, mas tem que estudar sempre. Tem que estar lendo, tem que estar sempre antenado. A gente se atualiza muito pelas jurisprudências que vem, né? Tem um grupo aqui em Rio Preto, tem os criminalistas todos aqui no mesmo grupo. E aí todo mundo que tem decisões legais, decisões favoráveis, mandam nesse grupo. E a gente vai se atualizando. Vai se atualizando por lá. Aqui em Rio Preto temos advogados maravilhosos, né? Tem excelentes criminalistas. Excelentes criminalistas, né? Que eu admiro, vários colegas meus, tem muitos advogados bons. Então, assim, a gente aprende com os mais velhos, aprende com os mais novos, aprende com as decisões que eles conseguiram. E isso é importante, essa interação dos advogados é muito importante. É, claro, né? É legal. A classe de advogados é muito unida, né? Deveria ser mais, mas é unida. Nosso grupo aqui dos criminalistas, ao menos, somos. Com certeza. É isso aí. Já está quase acabando. Sério? Você sabia disso? Não parei de falar também, 1 minuto. Não, mas foi ótimo. Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente não falou? Você lembra? Eu acho que eu falei tudo, né? Da revisão, da detração de pena que cabe, das comutações, das progressões. Eu acho que dá para dar um apanhado geral aí da execução. Tá. A diferença, né? Falamos tudo. Ai, que bom. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Acho que não. Acho que é isso mesmo. Para as pessoas que têm alguém que... Então, peraí. Daí, então, você vai fazer o favor. Você vai deixar um recado aqui para os meus seguidores. Você vai falar do teu trabalho, do teu escritório, como faz para te procurar. Tararara. Pode ser? Pode. Então, tá bom. Então, se você precisa de um advogado, se você conhece alguém que tem uma condenação e que tenha que cumprir uma pena, uma sentença condenatória, procure um advogado especialista em execução penal. O meu escritório está de portas abertas, obviamente, mas existem vários outros colegas especializados também nessa área. Eu tenho um site do meu escritório, www.giselegodoy.com.br, que lá tem para conhecer o escritório, conhecer a nossa equipe, tem todos os nossos contatos, né? Dá para conversar pelo site, manter contato pelo site, entrar pelo WhatsApp, né? Então, é por aí. Qualquer coisa a gente está à disposição. Viu? Eu adorei, porque eu nunca tinha entrevistado uma advogada. Eu nem sabia que existia diferença entre criminalista e execução penal. Aí todo mundo fala que é criminal, né? Criminal. E é muito diferente. É bem diferente, tem bastante coisa para fazer. O advogado que ele só mexe com criminal, né? Tem vários colegas que fazem grandes operações, que mexem só com justiça federal. Então, cada advogado se especializa numa área, né? E vai pegando os macetes daquela área, né? E vai ficando bom naquilo que faz, porque quanto mais você faz, mais você aprende. Mais você fica melhor, com certeza. E vai aprendendo. É isso aí. Então tá bom. Posso encerrar?
Pode encerrar. Então tá bom. Gente, eu adorei essa entrevista. Fiquei sabendo milhões de coisas que eu desconhecia. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você receber esse vídeo no teu celular, passa para aquela tua amiga, aquela mãe que tem um filho que está com problema, né? Mãe Sim. é mãe, né? Não tem jeito. E, enfim, e essa entrevista vai estar na íntegra em nosso canal, no YouTube e no Spotify. E, por favor, se inscreve no nosso canal, tá bom? Beijo! Tchau, tchau.